Oi, gente, um ótimo dia a todos. Para você que não me conhece, eu sou o Júnior e esse é o meu canal Delícias do Júnior. E hoje eu vou fazer um bolo de laranja super prático e fofinho. Eu adoro bolos feitos no liquidificador porque, além de prático, suja pouca louça. Então vamos lá, para fazer esse bolo no liquidificador, nós vamos colocar uma laranja inteira picada em cubos, sem sementes e com casca. Daí você vai me dizer, mas Júnior, a casca não amarga o bolo? Não, negativo. A casca não amarga o bolo. A casca só vai acentuar mais o sabor do seu bolo. O seu bolo vai ficar ainda com mais gosto de laranja. O que amarga o bolo, na verdade, é aquela peliculazinha branca que fica na laranja, aqui em cima. É isso que amarga o bolo. Tirando isso, o seu bolo vai ficar maravilhoso. E essa dica vale tanto para laranja quanto para limão. Então vamos lá. No copo do liquidificador você vai colocar uma laranja inteira, picada, sem sementes e com casca. Colocamos no copo do liquidificador e juntamos 1,5 xícaras de chá de açúcar, 1,5 xícaras de chá de açúcar. Uma xícara de chá de óleo, 1 xícara de chá de óleo. Fiz um pouco de bagunça aqui no liquidificador, derrubei açúcar, mas não tem problema não, que depois a gente limpa. 4 ovos inteiros, 4 ovos inteiros. Agora a gente vai tampar e bater tudo no liquidificador por alguns minutos. Então bata bem para não ficar pedaços de laranja na massa. É importante bater por alguns minutos para a laranja triturar totalmente. Então vamos despejar essa mistura numa vasilha e vamos juntar a farinha de trigo. Eu aprendi a colocar os secos nos líquidos. Eu já fiz bolo que eu colocava os líquidos nos secos, mas o certo mesmo é você colocar os líquidos numa vasilha, como eu estou fazendo aqui, e você ir colocando a farinha de trigo aos poucos e incorporando a massa. Tem algumas dicas para fazer bolo, para o bolo ficar fofinho. Quem nunca fez um bolo pesado, embatumado? Eu já fiz muitos. Então é importante você seguir essas dicas. Às vezes eu não dava importância, mas faz toda a diferença. Primeiro, pré-aquecer o forno. É importante o forno estar sempre pré-aquecido pelo menos 10 minutos. Que quando você colocar o seu bolo no forno, o forno já vai estar quente. Ingredientes em temperatura ambiente, os ovos, o fermento em pó, o óleo, o leite. É importante que eles estejam em temperatura ambiente. Faz toda a diferença na hora do cozimento do bolo. O bolo fica mais fofinho,
É como eu disse, às vezes o nosso bolo fica pesado e a gente não sabe o porquê. Nossa, eu já fiz tanto bolo pesado e eu ficava me perguntando, mas por que que ficou pesado? Então, por isso que é importante seguir essas dicas. E também peneirar a farinha. Eu também não tinha o hábito de peneirar. Agora eu tô peneirando. Diz que ajuda o bolo a ficar mais fofinho. No caso, a minha farinha já está peneirada, então eu estou só adicionando a farinha à massa. Eu estou utilizando 2 xícaras de chá de farinha de trigo peneirada. Então é só juntar a farinha de trigo e incorporar a massa. Lembrando então de colocar o pesado no leve, a farinha de trigo nos líquidos batidos no liquidificador e não o contrário. Mexi a massa ficou assim e agora a gente vai acrescentar 2 colheres de sopa de fermento em pó. Não se esqueça, na hora que você for utilizar o fermento em pó, sempre dê uma mexida dentro do potinho, porque às vezes ele fica meio empedrado. Isso também é importante para uma boa qualidade da massa do bolo. Então a gente adiciona 2 colheres de sopa de fermento em pó. Mexemos a massa. E agora eu vou colocar a massa do bolo numa forma. Eu estou utilizando uma forma redonda, mas você pode estar utilizando uma forma da sua preferência. Agora eu vou colocar a massa numa forma untada e polvilhada. Untada com margarina e polvilhada com farinha de trigo. Então a gente coloca a nossa massa na forma e leva ao forno pré-aquecido por mais ou menos 10 minutos, forno médio, 180 graus, por mais ou menos de 30 a 40 minutos. Depende do seu forno. Como eu sempre falo, cada forno é de um jeito. Então agora é só levar essa massa ao forno. Quando assar, eu vou te ensinar a fazer uma caldinha para esse bolo. Uma caldinha maravilhosa que deixa o bolo bem úmido. Levei meu bolo ao forno e nos primeiros 20 minutos você não abra o forno de jeito nenhum, porque isso atrapalha no crescimento da massa. O seu bolo pode embatumar e ficar uma massa pesada. Então não façam isso. E enquanto nosso bolo assa, eu vou preparar a calda de laranja. E para essa calda de laranja, você vai utilizar 2 laranjas espremidas sem sementes. Se preferir, pode coar também. E daí você acrescenta 4 colheres de sopa de açúcar. Somente isso, o caldo da laranja e o açúcar. Daí eu liguei o meu fogo baixo. Nós vamos mexer para dar uma dissolvida e vamos deixar no fogo baixo até engrossar. Quando engrossar, nós vamos utilizar essa calda para molhar o nosso bolo que está no forno. Estou deixando a calda ferver para dar uma engrossada. O nosso bolo já assou. Veja como cresceu, ficou fofinho. E quando a calda engrossar, nós vamos umedecer esse bolo. Enquanto a calda engrossa, eu vou furar o bolo, que é para o líquido, para a calda de laranja penetrar bem. Se você não gostar de furar o bolo, não precisa. Eu gosto porque ele entra dentro, o líquido entra dentro da massa.
Agora a gente vai pegar essa calda e despejar sobre o bolo para umedecer. Vai jogando e espalhando com uma colher. Ele vai ficar bem úmido, esse bolo fica bem gostoso. Vai umedecendo e dando uma espalhadinha com a colher. E eu já espalhei toda a calda sobre o bolo. Olha como ele ficou bem umedecido, uma delícia. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Façam a receita desse bolo de laranja. A você que curtiu essa receita, deixe o seu like, comente, a sua opinião é muito importante para mim. E a vocês que ainda não se inscreveram no meu canal Delícias do Júnior, se inscrevam. Eu quero também deixar uma sugestão de vídeo a vocês que não viram. Vejam e curtam o vídeo do bolo de cenoura marmorizado. Façam também porque vale muito a pena. Bom, por hoje é só e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.